com foco na questão do trabalho, que é a questão que eu vou tentar colocar aqui de forma mais forte. Não que ela seja a principal, melhor eu vou colocar, porque é a pauta do Ministério do Trabalho. Enfim, o processo de desinstitucionalização, ele convoca várias políticas públicas, ele convoca vários setores, ele convoca vários atores, cultura, educação, esporte, lazer, saúde, trabalho. E aí, lembrando da historinha, voltando da historinha, eu lembro que a Fala me contou uma vez que eles estavam naquele processo de saída de alguns internos do hospital para a entrada na residência terapêutica. E aí ela me contou que tinham duas senhoras, se eu esqueci alguma coisa, tá? Me desculpa. Tinham duas senhoras que tinham uma série de dificuldades, enfim, elas tinham entrado no hospital, tinham sido internadas quando eram crianças. Elas tinham passado a vida inteira dentro do hospital psiquiátrico. E a Flávia, com aquela delicadeza, fazendo todo aquele processo de passagem do hospital para a residência, que não é um processo, não preciso nem falar aqui, vocês sabem de carteirinha, um processo delicado, demorado, que requer sensibilidade, afeto, enfim, uma série de coisas. E aí ela me contou que tinham essas duas senhoras, tinham uma série de dificuldades motoras, e tinha uma oficina, um grupo de trabalho de reciclagem do lado de fora, né? Não sei se no serviço, no CAPS, não me recordo muito bem a residência. E aí eu achei de profunda delicadeza da equipe de Barbacena fazer esse link entre o processo de trabalho, né, entre as organizações de trabalho e o processo de saída, né, do hospital psiquiátrico, o processo de desinstitucionalização. O trabalho aí não como terapêutico ou como ganho econômico, de ganhos imateriais, como aprendi essa semana com a Ana Aranha lá da USP. Tem os ganhos materiais e os imateriais, mas a delicadeza de se pensar nos ganhos imateriais sem cair na questão do assistencialismo, né, enfim. E aí o que eles fizeram? Essas senhoras, a única coisa que elas podiam fazer, que elas tinham limitações físicas, era picar papel. Somente picar papel. E, enfim, elas faziam aquilo que já era uma coisa que acontecia dentro do hospital psiquiátrico. E aí a equipe se deparou com aquela realidade. Enfim, é isso que nós vamos fazer. O que a gente vai aproveitar disso para que, de alguma forma, essas mulheres consigam projetar para fora do hospital um outro espaço, um outro lugar social, né? um outro lugar. Então, o que elas fizeram? Tinha essa oficina de reciclagem, né? Reciclagem, papel, é necessário papel picado, enfim. E eu achei muito interessante porque elas começaram a integrar essas mulheres nesse processo de trabalho. Mas não da seguinte forma, piquem o papel e eu levo o papel para fora do hospital para fazer alguma coisa que vocês não sabem o que. Não, elas integraram essas mulheres da seguinte forma. Esse papel que vocês estão picando, ele vai para um lugar onde tem um grupo de pessoas que fazem reciclagem de papel. Dessa reciclagem de papel saem porta-retratos, cadernos, capas, enfim, uma série de produtos, né, que tem um valor tanto econômico como um valor imaterial, né, tem um afeto do produto. Quando você produz alguma coisa, você coloca aí a sua criatividade, existe todo um processo, um envolvimento emocional com aquele produto. E começaram a fazer esse trabalho dessas mulheres visitarem o grupo, a oficina de reciclagem, conhecerem seus companheiros de trabalho, o que eles faziam, para onde ia aquele papel que elas picavam lá dentro do hospital psiquiátrico. Né? E dali, a partir daquele papel, enfim, nesse momento, a questão não era o ganho econômico, mas sim o processo de saída, o processo de para onde vai esse papel, né? Projetar a saída dessas mulheres desse espaço matrimonial. Eu achei de uma delicadeza incrível e pensei que seria um exemplo bastante
em Barbacena, que acontece por aí espalhado pelo Brasil, o trabalho aparece como ator, como ferramenta, não ator, como ferramenta, como processo dentro dessa saída, dessa construção de novos lugares, de novos papéis e do repensar a própria instituição manicomial, né? Porque antes era um papel, era um picar sem sentido, era um picar para ocupar o tempo, né? Era um picar à toa. E depois desse processo, que foi um processo longo, né, Flávia? Não é uma coisa assim, aconteceu e acabou, foi um processo longo. Essas mulheres deram sentido para aquele papel picado, né? Elas participavam de um grupo, aquele papel ia se transformar em um produto, onde as pessoas que viam aquele produto, desejavam aquele produto, compravam, consumiam aquele produto, então, enfim, criou-se todo um debate em volta do papel e da saída dessas mulheres. Depois eu quero saber o que aconteceu com elas. Eu contei um pouquinho dessa história justamente para aproximar as duas políticas, né? A política de saúde mental e a política de economia solidária. Aonde nesse filmete que eu acabei de passar para vocês, onde está a economia solidária aí, né? E aonde está a saúde mental? A saúde mental, no processo de desinstitucionalização, de saída do hospital, de mudança daquele paradigma, de fechamento do hospital, de abertura de novas possibilidades, de criação de outros lugares. E a economia solidária? Onde está aí? Né? A economia solidária está justamente no trabalho em grupo, no trabalho coletivo, na decisão compartilhada, onde não há o patrão e o empregado, né? A relação de subordinação entre patrão e empregado, né? Outras formas de relação e de organização do trabalho. Aí é que está a economia solidária, nesse exemplo de Barbacena, que poderia possivelmente não se chamar economia solidária, ela era um grupo de produção, uma oficina, mas as pessoas tinham essa prática solidária